Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o desafio mais difícil para um cristão, que é o de ser como criança. Eu quero me referir a Mateus, no capítulo 18, quando Jesus, naquela hora, se aproxima dos discípulos e pergunta: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Bem, o maior é aquele que prega na televisão, aquele que reúne multidões. O maior é aquele que constrói o maior templo, é aquele que administra a maior denominação. Esse é o maior no reino dos céus. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e tem muito crente que precisa se converter, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Tem que se humilhar como uma criança. Para isso precisa se converter verdadeiramente, se humilhar para ser como criança. Esse que conseguir é o maior no reino dos céus. E mais adiante ele diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Quem são os crentes pequeninos? Os humildes, que não aparecem, não se mostram, não querem ocupar posições grandes, títulos e cargos, não querem aparecer. Esses são os pequeninos. Quem desprezar a um desses pequeninos estará fazendo uma coisa muito má, porque Jesus diz: esses pequeninos, eu afirmo, os anjos deles nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. E ele diz: não é da vontade do vosso Pai Celeste que se perca, que pereça um só destes pequeninos. Que coisa maravilhosa! Os pequeninos vão sofrer nas mãos dos grandes. Não é essa a lei das coisas, a lei da vida? Ser um pastor pequeno, de poucas pessoas, é duro, porque não tem o apoio dos grandes, porque vai sofrer assédio de todos os lados, vai sofrer perseguição do governo, dos órgãos do governo. Não é fácil você se estabelecer como igreja, como líder de um grupo pequeno, vai ser criticado por muitos. Não é fácil, mas o Senhor diz: não despreze um pequenino, seja ele um irmão que ora, que louva, um irmão simples, humilde, um pequenino, não despreze. Mas as igrejas desprezam, as igrejas hoje adotam os costumes da sociedade, valorizam as pessoas bem vestidas, que têm projeção, que têm carrão, que tem dinheiro. As igrejas valorizam os grandes, porque o mundo faz assim. Uma pessoa pequena não tem nem acesso aos palanques, aos grandes púlpitos. Um crente simples não tem reconhecimento, mas não despreze. Pelo seu lado, torne-se humilde, simples como uma criança. Não discuta, não bata a boca, não se levante contra pessoas, não queira se impor, não queira aparecer, não queira os primeiros lugares, não queira destaque e também não se faça grande, não discuta, não se imponha, seja humilde. Para isso você precisa verdadeiramente se converter. É muito crente que critica os outros, que discute, que bate boca, que quer posição, que faz biquinho. Crente que faz biquinho: se não me chamarem lá para frente, se não me derem destaque, eu vou embora dessa igreja, não me dão oportunidade.
É muita gente assim. Eu fico triste, porque é muito pouco crente que se parece com uma criança. A criança é simples, é humilde, ela é feliz, ela é espontânea. A criança é espontânea, ela se solta. A gente não vê essas orações na igreja, orações de crianças simples. A gente vê orações de jargões pré-fabricadas, pessoas querendo pregar para Deus na oração, pessoas querendo demonstrar sabedoria na oração, pessoas querendo gritar, influenciar os outros na oração pelo grito. Não é gritar, porque elevar a voz, o clamar a Deus faz parte da oração também, mas é que querer se impor no grito, a pessoa querendo fazer uma oração bonita para se impor, mas ela não é humilde, precisa se converter, descer do seu pedestal, se humilhar para que venha a ser verdadeiramente aceita pelo Senhor. Se você não se fizer de criança, não tem acesso ao reino dos céus. O reino dos céus é dos humildes. Hoje, a coisa mais difícil nas igrejas é crente humilde. É muito soberbo. Sai da frente, Satanás. Não, eu piso, eu sou o tal. Deus me chamou, Deus me escolheu, eu sou o tal. E sai da frente, eu vou amassar a cabeça de Satanás. Eu sou o tal, eu faço e aconteço. É triste ver esse espírito. E Deus quer que a gente desça do pedestal para se humilhar diante dos irmãos, lavar os pés dos irmãos, a gente se humilhar uns diante dos outros. Como está difícil isso no meio evangélico, mas Deus não muda. Jesus continua o mesmo. Essa é a condição para você entrar no reino dos céus, se fazer de criança. E para isso você precisa se converter verdadeiramente e ser humilde para ser criança, para poder ser aceito pelo Senhor. Duas coisas então: seja como criança e não despreze as crianças. Não despreze os pequeninos, os humildes, que aparentemente não são nada para a sociedade, mas eles podem ser grandes para Deus. Eu não vou nunca me esquecer daquele irmão que até morou comigo, me deu esse privilégio, Deus já levou, e quando era crente novo, ele era fisicamente muito esquisito, era um irmão assim difícil, até um pouco difícil no trato, mas ele tinha um amor muito grande pelo Senhor. Ele passava o dia evangelizando pessoas, falando de Jesus, dando testemunho dele. E eu me lembro que havia uma reunião, e naquela reunião havia muita alegria, porque sempre muitas pessoas se convertiam. Toda segunda-feira pessoas se convertiam, muitas, e a gente ficava empolgado, a igreja está abafando. Um dia, muito tempo depois, ele veio me dizer, a cada segunda-feira, no mínimo 30, 40, 50 pessoas que tomavam a decisão pelo Senhor. E um dia, muito tempo depois, ele veio me dizer: meu irmão, eu quero dizer para você, somente para você, eu nunca disse isso para ninguém, mas somente para você, para a honra e glória do Senhor, havia dias ali em que todas as pessoas que iam lá na frente eram convidadas minhas, todas. E na maioria dos dias, a maioria das pessoas era convidada dele. Aquela multidão que se convertia, não era a igreja que levava, a maioria era aquele irmão que levava. E ele nunca foi reconhecido pela direção, pelos mais antigos. A gente não sabia, ele nunca foi reconhecido como grande. Ele nunca teve grandes oportunidades, ele não era muito bem quisto não, porque era meio esquisito no trato, mas eu nunca vou me esquecer, aquele era um irmão humilde, um irmão servo, ele amava a Deus, amava a obra de Deus. Eu não conhecia uma pessoa que fosse um evangelista pessoal maior do que ele. O irmão dele foi grande, mas ainda não chegou até ele. Como ele amava a Deus e ganhar as almas para Jesus. Ele andava por todo lado o dia inteiro abordando pessoas e falando de Jesus.
Muita gente se converteu através daquele irmão e quase ninguém sabe disto. Essa é a glória dele que ele vai receber. Dos tais é o reino dos céus. Um irmão pequeno que nunca foi reconhecido, não tinha grandes oportunidades, ninguém convidava aquele irmão para pregar, mas ele ganhou muita alma para Jesus. Eu cito como um exemplo de um pequenino a quem você não deve desprezar. Às vezes ao seu lado tem um irmão que ama a Deus, e ele não tem aparência, não tem jeito, mas ele tem amor ao Senhor, ele trabalha para o reino de Deus e muitos não sabem. Não despreze nenhum pequenino, porque ali pode estar um grande servo de Deus, se é que a gente pode dizer que servo é grande, mas cuidado para você não se guiar pelas aparências. E diante de Deus, você também se humilha, se faça criança, porque é o caminho para você galgar o reino dos céus. Faça-se como criança, meu irmão, minha irmã.